Olá, irmãos. Vamos dar uma continuidade a esse nosso estudo entendendo o avivamento. A gente vive num tempo que é fácil até exortar e falar sobre arrependimento, sobre o fim dos tempos. E seria até fácil falar sobre isso aí, porque é um momento em que eu seria oportunista até em falar, embora a gente deve falar. Mas eu quero continuar falando sobre entendendo o avivamento e a influência do cristão nesse contexto. A Bíblia que diz aqui em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 14 ao 16, fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A influência do cristão no mundo, a influência do cristão nisso que nós chamamos de avivamento na terra, de vida na terra. Já comentamos sobre isso, o que é avivamento, não é? O apóstolo Paulo, ele recomenda a gente fazer tudo sem murmuração e nem contendas. Ser sincero, ser irrepreensível, como filhos de Deus inculpáveis, para que a nossa luz consiga brilhar num mundo tenebroso, numa geração pervertida, numa geração corrupta, e a gente brilhar como luz, brilhar como luzeiro. O que adianta uma lanterna apagada dentro de um quarto escuro, de uma cozinha escura? O que adianta uma lamparina, ela é escondida debaixo de uma mesa, sendo que todo o ambiente está escuro? Agora também, por outro lado, o que adianta uma lanterna acesa num lugar onde está iluminado? O que adianta um médico, como Jesus falou, atendendo pacientes que estão sãos, estão curados, não têm enfermidade? A gente vê nesses tempos até a saúde pública dando prioridade às pessoas que estão mais enfermas. E a gente pode tirar isso aí como exemplo e com base no que Jesus falou. Ele disse, olha, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para os enfermos. Eles é que precisam de tratamento. E aqui Paulo, ele fala sobre a influência do cristão. Para ele não ser murmurador, para ele não ser contencioso, para se tornar irrepreensíveis, sinceros, como filhos de Deus inculpável, no meio de uma geração pervertida, corrupta, de uma geração doente. A recomendação aqui não é para ele estar no meio ali dos crentes, no meio da luz, no meio daqueles que conhecem a Deus. É só querendo passar informação,
querendo dar o remédio que ele tem, querendo iluminar aquilo que já está iluminado, querendo curar aquilo que já está claro. Uma luz, como falei, num lugar iluminado, ela não vai servir para nada, vai ser uma luz a mais. Vai ser um desperdício, talvez até, de energia, não é? Um gasto inútil. Amados, o que a gente tem que entender sobre avivamento é que nós somos influenciadores num mundo de trevas, num mundo morto, que precisa ser avivado. Eu pego ali aonde Filipe teve um encontro com o eunuco, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 30 ao 35. Filipe teve um encontro com o eunuco. Eunuco conhecia a palavra de Deus, conhecia as escrituras, ele lia, mas ele não entendia o que ele conseguia ler. Muitas vezes a gente acha que entende o que lê, mas não entende. Por quê? Porque é murmurador, é ganancioso, é infiel, né? É contencioso, tem um monte de coisa que está dentro de nós, um monte de lixos espirituais que tem que ser liberto isso de nós, sair de nós, e ir embora para bem longe, para que a gente consiga brilhar como luz nesse mundo. E Eunuco e Filipe é um exemplo disso. O eunuco não entendia a palavra de Deus. Ele não entendia o significado da coisa. E ele pede uma explicação para Filipe. Filipe dá essa explicação ali em Isaías 53. Amados, o mundo, ele precisa entender que Jesus Cristo é o Senhor, que ele foi ungido para curar os enfermos, para libertar os cativos, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que adianta a gente ter o remédio, a gente ter o bálsamo de Gileade, se a gente não cura as vidas, não cura as pessoas? As pessoas não são saradas. Às vezes a gente quer plantar num terreno aonde já tem planta, aonde já está quase no ponto de colher. Aí a gente vai lá, mete a enxada para plantar e acaba estragando aquela plantação, ao invés de ajudar. Sendo que ao lado tem tanta terra para ser plantada, para ser trabalhada, para ser adubada, estercada, semeada. É tempo de semear. Não há um avivamento sem que haja uma semeadura. É preciso semear, e semear onde? Semear no coração deste mundo perverso e tenebroso. Semear no coração de quem está doente. É isso que a palavra de Deus fala. É isso que Paulo ensinava o povo de Filipos, a igreja de Filipenses. Olha, vocês têm que ser influenciadores neste mundo corrupto. Influenciadores para aqueles que precisam acreditar em alguma coisa, acreditar em Deus. O mundo com seus deuses estranhos, as suas religiões, suas crenças, em tudo, objetos, coisas da natureza. E a gente, às vezes, não é um influenciador. Aí esse Cristo, essa lâmpada, essa luz que há dentro de nós, ela está apagada. Esse bálsamo que nós temos, remédio, para curar as nações,
ele não cura nada. Porque às vezes nos prendemos no nosso mundinho. Queremos ficar, às vezes, entre um pequeno grupo de pessoas ali, debatendo, um querendo saber mais que o outro, ensinar o outro, e o mundo morrendo sem Deus, morrendo sem salvação, morrendo nas trevas, um mundo, por que não dizer até morto para Deus, que precisa de uma palavra tua para que haja vida, precisa de você chegar naquela pessoa morta, espiritualmente falando, e dizer, olha, tem a vida. Naquele que está em trevas, dizer, olha, eu tenho a luz do mundo para a tua vida. Como eu falei, amados, preste atenção. Avivamento, só no nosso grupinho, só no nosso meio, não serve, não. Não é avivamento. É mais uma reunião, onde o povo se anima, fica legal. Avivamento é quando vidas começam a ser transformadas. É quando vidas começam a ser salvas. É quando o cristão, ele se torna um influenciador. Ele quer fazer alguma coisa para ganhar almas. Não para implodir a coisa, mas para explodir, para sair das quatro paredes e pregar o evangelho fora. Vamos pensar nisso. Vamos pensar em crescer, em desenvolver, em multiplicar, ser sal, ser luz neste mundo tão corrupto, tão pecador, tão tenebroso. Deus, Ele conta contigo nesse momento. Não é tempo da gente ficar amedrontando muitas pessoas. É porque a volta de Jesus é muito falado, todo mundo sabe. Há muita coisa sobre isso. A gente ficaria aqui horas e horas e dias falando sobre a volta de Cristo. E o mundo sabe que Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Mas há um novo tempo, onde Deus quer avivar sua igreja, avivar o seu povo. Os desviados voltarem para Jesus. Os não crentes aceitarem a Jesus. Mas como ouvirão se não houver quem pregue? Como vão entender se não houver quem ensine? Como os demônios vão sair se não houver quem expulse os demônios? Como eu falei e volto a falar, a gente tem que abrir os nossos olhos para a evangelização do mundo, para a evangelização das pessoas, para ganhar vidas, salvar vidas, para iluminar aquilo que está em trevas, para curar aquilo que está enfermo. O que Jesus veio fazer não foi outra coisa a não ser isso. Um dia eu estava em trevas, mas alguém chegou para mim e disse, olha, há alguém que pode te libertar, pode te salvar. Esse alguém se chama Jesus. A partir daquele momento que aquela pessoa teve coragem de chegar até mim e me influenciar, a minha vida foi transformada e nunca mais eu fui a mesma pessoa. Vamos pensar nisso, em iluminar aquilo que está escuro, em curar aquilo que está enfermo, expulsar demônios aonde há demônios. Deixa Deus falar contigo. Se Deus não falar, escuta, dê tempo, tenha paciência, não atropele as coisas. Se Deus falar, se Deus te tocar, fale. Procure alguém que está precisando de Jesus. Aproveite essa chance. Procure uma família aí, não é, trancada, fechada nesse tempo, triste, atribulada, e tem muitas. Procure conhecer, quem sabe se é algum amigo aí, nas redes sociais, algum conhecido, que é desviado, já falou com ele. Alguém que ainda não tem Jesus, já falou com ele. Fale sobre isso. Traga um avivamento para a terra. Salvação de vidas, salvação de almas, restauração de vidas. Avive as pessoas. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai
o Evangelho a toda criatura. Ensinai as nações, curai os enfermos, não é? Salvai as pessoas. Em outras palavras, aviva este mundo morto, este mundo sem Deus. Que Deus abençoe você mais uma vez nesse dia, em nome de Jesus. Pai amado, eu louvo o teu nome, Senhor. Por tantas pessoas que se levantam, têm se levantado nesses dias, ó Deus, para dar uma resposta a este mundo, Senhor. Às vezes ficamos tão preocupados, Senhor, com os nossos cultos, as nossas reuniões, os nossos irmãos, aquilo que devemos falar, fazer. Às vezes querem ensinar de um jeito, de outro. Mas, ó Deus, permita que o teu Espírito toque em vidas, em mais vidas, e cada vez seja um número maior, e milhares e milhares e milhões de cristãos em todo o mundo nesse momento, preocupados com a salvação, com a evangelização de casas, de ruas, de bairros, de cidades, de países, e principalmente com a evangelização do mundo. Deus, segura cada filho teu em tuas mãos, Senhor, cada missionário, em qualquer parte desse mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém.